Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das biomoléculas, né? Lembram aquelas moléculas que são importantes para a vida, né? Que fazem parte dos processos metabólicos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a química dos lipídios. Os lipídios são os componentes estruturais de todas as membranas. Se vocês lembrarem lá das aulas de biologia, lembram lá da bicamada lipídica, lá que tinha uma cabeça polar, uma cauda polar? Então, são esses lipídios, né? Os lipídios, além de fazer parte das membranas, eles também podem ser considerados depósitos intracelulares de energia metabólica, ou seja, lá nos adipócitos, né, que é as células que armazenam os lipídios, eles acumulam energia para a gente poder utilizar isso depois durante jejum prolongado ou exercício físico de alta intensidade. Bom, os lipídios também são isolantes térmicos, ou seja, eles protegem o corpo das trocas bruscas de temperatura, e eles também podem atuar como hormônios que regulam e integram essas atividades metabólicas. Bom, em geral, os lipídios são popularmente conhecidos como os óleos e gorduras. E como vocês sabem, né, os óleos, eles são insolúveis em água. Quando vocês pegam um copo d'água e colocam um pouco de óleo, né, a água fica embaixo e o óleo fica em cima, ou seja, eles são immiscíveis. Por quê? Porque eles são solúveis apenas em solventes orgânicos que são apolares, né? E como a água é polar, lembra da regra semelhante dissolve semelhante? Aí não tem interação, eles não conseguem se dissolver. Bom, os óleos e as gorduras, eles também fazem parte do transporte e absorção de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, que é importante para a nossa visão, a vitamina D e a vitamina E. Os lipídios, eles têm uma grande variabilidade estrutural. Bom, mas a gente vai começar a falar um pouquinho dos ácidos graxos, que são os lipídios mais simples, tá? Os ácidos graxos, eles são ácidos monocarboxílicos de cadeia normal, saturada ou insaturada, que contém, em geral, um número par de átomos de carbono, tá? E, em geral, também é maior que 10, pode chegar até 20, 24 carbonos, tá? Os lipídios, que são os ácidos graxos, no caso, que são constituídos apenas por ligações simples entre os átomos de carbono, são chamados, então, de ácidos graxos saturados. Aqueles que contêm uma ligação dupla, pelo menos uma ligação dupla, são chamados de monoinsaturados, porque eles têm uma insaturação. Lembra que a ligação dupla é chamada de insaturação, como o ácido palmítico e o ácido oleico. Já aqueles que têm mais de uma ligação dupla, apenas lembrando que essa ligação dupla entre carbono e oxigênio aqui não conta, né? Porque senão aqui nós também teríamos uma insaturação, e não é o caso, nós estamos falando só de insaturações presentes na cadeia carbônica, certo? Nesse caso aqui, nós temos os poliinsaturados, que vão ter duas ou mais insaturações, como o ácido linolênico, o ácido linoleico e o araquidônico, certo? O que é interessante observar dessas estruturas, desses ácidos graxos? Que, à medida que aumenta o número de insaturações presentes nessa cadeia carbônica, eu passo de ácidos graxos, que são sólidos na temperatura ambiente, para ácidos graxos, que são líquidos, certo? E é justamente essa presença de ligações duplas que diferencia os óleos e as gorduras. As gorduras, como vocês já podem estar imaginando, elas são compostas majoritariamente por ácidos graxos saturados, ou seja, que não têm ligação dupla. Já os óleos, eles são compostos principalmente por ácidos graxos mono e poliinsaturados. Como eles têm ligações duplas, eles são líquidos à temperatura ambiente. Tá, mas e por que acontece essa diferença? Por causa das interações intermoleculares. E nesse caso aqui, né, como nós estamos falando de moléculas apolares, são as forças de dispersão de London. Quando a gente tem
as moléculas dos ácidos graxos que são saturados, ou seja, não tem nenhuma ligação dupla, vejam que o encaixe dessas moléculas é bem feitinho, elas conseguem encaixar muito bem uma nas outras. Ou seja, elas conseguem interagir fortemente uma com as outras, justamente por causa desse encaixe tão bem que acontece entre elas. Já quando a gente tem ligações duplas aqui, como vocês podem observar, esse encaixe ele não ocorre mais de uma maneira tão eficiente e as forças de interação intermolecular entre essas moléculas também não são mais tão eficientes. Então, por isso que as gorduras, né, que são majoritariamente compostas por moléculas saturadas, são sólidas à temperatura ambiente e os óleos são líquidos à temperatura ambiente. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que essas ligações duplas aqui, não sei se vocês repararam, elas são todas com geometria cis. Por quê? Cis, lembram, é as duas do mesmo lado, os dois bracinhos da cadeia carbônica para o mesmo lado da cadeia, certo? Elas têm naturalmente geometria cis, tá? Então, todas as moléculas que possuem ligações duplas naturais, elas vão ter ligações do tipo cis, com geometria cis. Agora, vocês já devem ter ouvido falar da famosa gordura trans. Por que se fala tanto na gordura trans? Porque olha só como é que funciona uma molécula com a gordura trans, que nem o ácido elaídico aqui. Quando a gente tem uma molécula com uma ligação dupla com a geometria trans, que é um para cada lado da cadeia carbônica, observem que não muda nada, né? Se eu fosse colocar ela misturada aqui no meio das outras, não ia mudar nada o encaixe. Ia continuar bem perfeitinha aquelas interações entre as moléculas. E é justamente por isso que faz delas tão perigosas, porque elas permanecem com as forças intermoleculares fortes e elas não são naturais. Olha só, as ligações duplas do tipo trans, o ponto de fusão delas é de 45 graus Celsius, ou seja, quando a gente ingere um alimento com gordura trans, o nosso corpo tem a temperatura de 36, 37 graus Celsius. Na temperatura de 36, 37 graus Celsius, essa molécula de ácido elaídico, essa gordura trans aqui, ela vai estar sólida, ela não vai estar líquida. Então, além do meu corpo não conseguir metabolizar ela adequadamente por essa ligação, que é uma geometria que não é natural, ela ainda vai estar sólida dentro do meu organismo. Então, por isso que as ligações das gorduras trans, né, as ligações com geometria trans, são tão faladas, abordadas, né? E aqui, por exemplo, o ácido oleico, que tem uma ligação dupla com geometria cis, o ponto de fusão dele é 13 graus Celsius, né? Então é bem mais baixo. Então, olha só, elas podem apresentar sérios riscos à saúde, sendo proibidas em muitos países, né? E no Brasil, então, se recomenda que não seja feita a adição de gorduras trans em produtos industrializados. Bom, como eu disse para vocês, a gente tem vários tipos de lipídio. Outro tipo de lipídio é os trigliceróis, ou triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são os lipídios mais comuns que a gente encontra. Para vocês terem noção, cerca de 90% dos lipídios da nossa dieta são trigliceróis. Então, como o próprio nome diz, olha só, tri quer dizer 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. Mas como assim? Não entendi. Então, vamos olhar aqui. A gente tem uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. Lembra que R1, R2, R3 é aquela cadeia carbônica lá comprida com um número par de carbonos que pode ser saturada ou insaturada. Esses ácidos graxos se ligam à molécula de glicerol, formando então esse triéster que a gente chama, né? Que é o nosso triglicerol. Então, esse triglicerol ele pode ser com R1, R2 e R3 iguais ou diferentes, e eles vão ser considerados mistos se eles forem diferentes. E dependendo, então, se eles forem saturados ou insaturados, a gente vai chamar eles de óleos ou gorduras, certo?
Os trigliceróis, então, eles são responsáveis pela estocagem de energia e também são isolantes térmicos. É como o nosso corpo estoca energia dos lipídios, é na forma de trigliceróis. Eles constituem o tecido adiposo, são armazenados nos adipócitos. Eles são os óleos encontrados nas plantas. A composição deles varia conforme a função, né? R1, R2, R3 aqui vai depender da onde a gente vai direcionar esses trigliceróis, né? E se elevados, eles aumentam as chances das doenças coronárias. Por isso que a gente tem que ter bastante cuidado, como eu falei, eles constituem 90% da nossa dieta. Então, comer óleos e gorduras em excesso sempre apresenta um risco para a saúde. Os trigliceróis, eles podem sofrer, esses ésteres, eles podem sofrer o que a gente chama de hidrose alcalina, numa reação que vocês conhecem super bem, que vocês usam todo dia, que é a reação de saponificação. Quem é que não usa sabão em casa ou detergente, né? Esses óleos e gorduras, então, eles formam um sal de ácido graxo depois que eles reagem com uma base forte, que no caso aqui é o hidróxido de sódio. Desculpa. Formando, então, essas 3 moléculas de sal de ácido graxo e mais a glicerina. A glicerina, ela é inclusive utilizada como emoliente, né, que é para deixar a pele macia em vários hidratantes e sabonetes. Ainda mais um tipo de lipídio, né, são as ceras. As ceras ou cerídeos de ácidos graxos com um elevado número de carbonos, né? Então, se antes a gente estava falando de 10, 12, 16, 18 carbonos, agora a gente está falando de mais de 20, mais de 30 carbonos, né? Então, como, por exemplo, aqui eu coloquei o ceroato de miracila, que é a cera de carnaúba, a cera de lanolina e a própria cera de abelha. Como vocês podem observar, ó, essa cera de abelha tem 30 carbonos na cadeia lateral, né? Cera de carnaúba tem muito mais de 30, porque tem para os dois lados tem bastante aqui, né? Então, por elas terem um grande número de carbonos, elas são insolúveis em água, elas atuam como impermeabilizantes, né? Não deixam passar nada. Elas são utilizadas na fabricação de velas, vernizes, graxas de sapato, etc. Porque elas permitem, né, que se dê o lustre que a gente chama. E por último, mas não menos importante, a gente tem a classe de lipídios chamadas de esteroides, que tem como essa estrutura geral esses 4 anéis aqui fusionados. Então, sempre que vocês verem esses 4 anéis fusionados, pensem em esteroide. Bom, aí já ouviram o nome esteroide, aposto que relacionaram com aquele nome do hormônio, tomou um hormônio esterol para crescer, para ficar forte. Realmente, os esteroides, eles estão distribuídos nos seres vivos, principalmente na forma de hormônios, colesterol e vitamina D, tá? Então, aqui eu coloquei algumas estruturas de esteroides para vocês. O colesterol, ele é um esteroide, pode ver que ele tem os 4 anéis fusionados. Aí nós temos aqui alguns hormônios sexuais importantes, né, que é a corticosterona, o cortisol, que é o hormônio do estresse, testosterona, que é o hormônio masculino, e a progesterona, que é o hormônio feminino, e a própria vitamina D. A vitamina D, vocês vão dizer, Fran, mas ela não tem os 4 anéis fusionados. Mas reparem que essa aqui é a forma inativa. Quando ela ir para a forma ativa, ela vai fechar aqui esse ciclo e formar as 4 ligações, os 4 anéis fusionados, certo? Bom, para a gente fixar bem esse conteúdo dos lipídios, eu vou resolver 2 exercícios com vocês, tá? Os lipídios são do tipo de biomoléculas que se encontram distribuídos em todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura, que eram os adipócitos, né? Embora não apresentem nenhuma característica estrutural comum, os lipídios possuem poucos heteroátomos. Isso faz com que estes sejam pobres em dipolos, e daí a razão para serem fracamente solúveis em água. Lembre, são moléculas apolares. Esse fenômeno ocorre devido ao fato que as moléculas de lipídio, bom, letra A, apresentam uma polaridade muito alta. Não, se eles apresentassem polaridade alta, eles seriam polares. E se fosse polar, seria solúvel em água. E lembra, o óleo não se mistura com a gordura, né?
apresentam uma polaridade semelhante à da água. Não, se fosse semelhante, semelhante dissolve semelhante, eles se dissolveriam. Não acontece, né? Apresenta uma polaridade muito baixa, em certos casos igual a zero. Verdade, né? São moléculas de baixo peso molecular, sendo impossível não se dissolver em solventes de baixo peso molecular. Não tem nada a ver a solução com o peso molecular, né? E apresenta um momento dipolar negativo, enquanto o momento de dipolo da água é igual a zero. Será? Bom, olha só para a gente relembrar aqui, eu trouxe a estrutura de dois ácidos, né? Dois ácidos graxos, que é o palmítico e o oleico, né? Eles têm momento dipolar negativo, enquanto o momento dipolar da água é igual a zero. A água, na verdade, ela não tem momento dipolar igual a zero, né? Ela tem um vetor resultante. Se vocês precisarem lembrar, dão uma olhadinha lá na aula de polaridade e interações intermoleculares, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui, ó, é que não é que eles têm um momento de dipolo negativo, é que essa cadeia aqui, ela é tão longa, tá? Que é ela que acaba dominando as forças, as interações intermoleculares com outros compostos. E essa parte polar aqui, que é tão pequena, acaba sendo insignificante, ela não tem uma significância grande, tá? Então, os ácidos graxos, eles são considerados apolares, tá? Então, isso aqui tá errado também. Então, a única resposta certa aqui é a letra C, elas apresentam uma polaridade muito baixa e, em certos casos, igual a zero. Porque lembra que eu falei, como isso aqui é muito maior e é apolar, então é essa porção aqui que vai determinar a polaridade total da molécula. Joinha? E essa aqui, a fórmula estrutural. Então, o que a gente tem aqui mesmo? A gente tem uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácido graxo. A gente tem um triacilglicerol, certo? Refere-se à molécula de óleo vegetal saturado, óleo animal saturado, óleo vegetal ou animal insaturado, sabão de ácidos graxos saturados ou detergentes. Gente, eu falei em algum momento que tinha como a gente saber se era gordura animal ou gordura vegetal apenas olhando a estrutura. Não tem, tá? Então não caiam nessa pegadinha. E até tomem muito cuidado com isso, porque, em geral, tá, as pessoas tendem a confundir, porque a banha de porco, o sebo, eles são sólidos à temperatura ambiente. Mas isso só quer dizer que essas substâncias, tanto a banha quanto o sebo, são ricas em ácidos graxos saturados, tá? Isso não quer dizer mais nada. E que óleos como azeite de oliva, óleo de girassol, óleo de soja, que são de origem vegetal, são ricos em ácidos graxos mono e poliinsaturados. Mas não quer dizer que eles não tenham ácidos graxos saturados. Então tem que cuidar, que tem muita gente que confunde que obrigatoriamente, por ser sólida, vai ser de origem animal, tá? Não. Por exemplo, a gordura de coco, tá? A gordura de coco, ela tem mais ácidos graxos saturados do que insaturados. E ela é de origem vegetal, então não faz sentido, tá? Então não tem como a gente dizer. Para resolver esse exercício aqui, vocês vão ter que olhar, então, esse número de carbonos aqui, para saber se é saturado ou insaturado, né? Porque sabão também não pode ser. Ó, sabão de ácido graxo saturado. O que precisava ser para o sabão? Nós tínhamos que ter o sal de ácido graxo, então também não pode. E para o detergente é a mesma coisa que um sabão, só que com a diferença que ele é líquido. Então também não é detergente, tá? Então como é que a gente faz para resolver essa questão? A gente vai pegar essa cadeia aqui de C17 e eu abrir ela, tá? Eu expandi ela aqui. Se vocês contarem, tem 17 carbonos. Bom, cada um desses carbonos aqui tem pelo menos 2 hidrogênios. Então, 17 vezes 2 dá 34. E esse último carbono aqui tem 3. Então, mais um daria 35. Se essas 3 cadeias aqui fossem saturadas, que é isso aqui, que não tem ligações duplas, todas elas teriam que ter 35 hidrogênios. Mas não é isso que acontece. Apenas essa última tem 35 hidrogênios. Isso me indica que essas outras duas aqui são cadeias
saturadas, ou seja, ela tem presença de ligações duplas, que tem insaturações, certo? Então, como é que a gente resolve isso? Essa é insaturada, essa é insaturada, essa é saturada. Então, esse óleo pode ser tanto vegetal quanto animal, e ele é insaturado, porque ele tem presença de duas cadeias insaturadas, certo? Então, a resposta é a letra C, óleo vegetal ou animal insaturado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo. E a gente se fala na próxima aula. Beijo e até mais!